Olá, sou o pastor Djalma Martins e esse é mais um momento com a palavra. É um prazer estar com você mais uma vez, compartilhando um pouco da palavra de Deus com o seu coração. Desde já, gostaria de agradecer porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Se você ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever, curtir e compartilhar para que outras pessoas também possam receber a porção da palavra de Deus e assim serem transformadas pelo poder do Senhor. Hoje eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que está na Epístola aos Hebreus, no capítulo 5, do versículo 11, vai até o capítulo 6, o versículo 12. Então nós não vamos ler o texto, mas abra a sua Bíblia enquanto você está ouvindo esse vídeo e mergulhe um pouco na palavra de Deus para entender o contexto daquilo que o Senhor está falando, porque hoje nós vamos anunciar para o seu coração sobre como você pode aprender a tomar posse das promessas de Deus. É isso mesmo. Como você pode aprender a tomar posse das promessas de Deus? O Senhor deixou muitas promessas. A palavra de Deus ela é composta por muitas promessas do Senhor. E algumas já aconteceram, outras ainda vão acontecer. E outras promessas fazem parte da vida daqueles que creem em Jesus Cristo, da vida daqueles que receberam Jesus como o Salvador da sua vida. Mas muitas pessoas encontram dificuldades em tomarem posse dessas promessas, ou seja, em viverem essas promessas, em fazer com que essas promessas façam parte da vida delas, seja algo real, não apenas fruto, né, do crer, fruto de um pensamento, mas uma realidade do dia a dia, algo que possa realmente ser vivida a cada dia. Existem muitas promessas de Deus que elas são para as nossas vidas, no dia a dia. E muitas pessoas não conseguem tomar posse dessas promessas. Uma delas, por exemplo, nós não vamos mencionar aqui no texto, mas é a paz. O Senhor falou assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá ao mundo. Muitas pessoas buscam paz, querem paz, e elas não conseguem viver essa paz que Jesus prometeu àqueles que estariam com ele. A outra promessa é a presença constante de Jesus. Ele falou assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E às vezes, muitas pessoas se sentem como se estivessem sozinhas, como se estivessem caminhando sozinhas, sem a presença de Deus, sem a presença de Cristo, e acha que essa presença ela é condicionada ou condicional a alguma atitude. Não, é uma promessa. Jesus prometeu estar presente. O problema é que muitas pessoas não conseguem sentir, não conseguem tomar posse dessa promessa. Então nós vamos aprender hoje a tomar posse das promessas de Deus. Vamos começar a aprender, é um assunto muito rico, né? Existem muitas verdades com respeito a isso, e o texto é uma carta, né, aos hebreus que estavam vivendo, né, no meio judaico ainda, e pressionados pela religiosidade judaica, mesmo já tendo recebido a fé cristã. E aí eles começam a encontrar dificuldade em decidir, né, por onde ou como iriam direcionar as suas vidas, se pela graça de Jesus Cristo, se pelas promessas deixadas pelo Senhor Jesus, ou pela lei, ou pelas práticas religiosas apenas. Estavam encontrando dificuldade em desenvolver esse equilíbrio na vida de fé, e aí não estava conseguindo tomar posse, não estava conseguindo viver, não estava conseguindo experimentar as promessas de Deus. E aí o escritor aos Hebreus ele vai fazer algumas colocações, ele vai falar que algumas coisas têm acontecido na vida dos hebreus que eles não estavam conseguindo tomar posse da palavra. E a primeira coisa que ele fala que estava acontecendo na vida dos hebreus, da igreja, né, dos hebreus, e pode acontecer na minha vida e na sua vida também, ele vai dizer que é a preguiça de ouvir o que Deus fala. No versículo 11, assim, a esse respeito, tenho muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. É uma observação um pouco dura para uma carta, né? Você está escrevendo uma carta e dizendo assim, olha, tem coisas difíceis de se dizer, tem coisas difíceis de se explicar, e as promessas de Deus são assim, elas não são simples, elas não são fáceis de serem compreendidas e absorvidas, até porque nós confundimos muito as promessas de Deus
né, com promessas que pessoas nos fazem, com promessas que nós achamos que Deus fez, mas não estão na palavra de Deus. Então essa confusão, às vezes, ela é muito comum, né? Nós vivemos numa época de muitas profetadas, né, de muitas profecias humanas, direcionadas pela emoção, pelo momento, e profecias genéricas, né, de promessas de Deus que nunca vão se cumprir, porque nunca foram promessas de Deus. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem promessas, e à medida que nós lemos a palavra de Deus, nós compreendemos essa palavra, nós vamos nos apossando, né, tomando posse dessa palavra. O problema é que vivemos em uma geração preguiçosa de ler a palavra, de estudar a palavra, de ouvir a palavra. Hoje os sermões eles são rápidos, né? Eles duram muito rápido, eles fazem parte de um culto, como se fosse um enfeite do culto. Nós passamos mais tempo cantando, nós passamos mais tempo vivendo uma liturgia, às vezes, no culto, celebrando, do que ouvindo a palavra de Deus. As pessoas não têm tido a capacidade de parar para ouvir a palavra de Deus. Há um ouvido preguiçoso na palavra. Tudo tem que ser muito automático, muito rápido, porque senão as pessoas se dispersam muito rápido. Há uma preguiça em ouvir as promessas, há uma preguiça em ouvir a palavra de Deus. Já era assim quando o escritor aos Hebreus escreve à igreja assim: a esse respeito temos muitas coisas a dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês ficaram com preguiça de ouvir. As pessoas não queriam mais ouvir a palavra, não queriam mais explicação da palavra, queriam coisas prontas, coisas rápidas, não queriam pensar sobre como a palavra de Deus podia impactar as suas vidas. Então, hoje nós precisamos voltar à palavra de Deus. Se você quer aprender a tomar posse das promessas de Deus, você precisa aprender sobre quais são essas promessas, e essas promessas estão na palavra de Deus. Ou seja, precisamos ler mais, ter disposição, né? Entre aspas, gastarmos tempo com a palavra, porque com a palavra nós não gastamos tempo, nós ganhamos tempo. Precisamos ganhar mais tempo com a palavra, ouvindo de fato aquilo que Deus deseja falar aos nossos corações. A outra observação que ele faz, né, que faz com que a igreja não consiga, né, os hebreus não consigam tomar posse das promessas de Deus, é que falta maturidade emocional e espiritual. Versículo 12 a 14 fala dessa falta de maturidade. Pois quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente necessidade de que alguém lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos da fé. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Existem muitas crianças espirituais nas igrejas hoje. Existem muitas crianças espirituais nas igrejas, caminhando, defendendo uma fé que ela não é fundamentada nas promessas de Deus. Existem muitas crianças emocionais que não aguentam um probleminha com o próximo, com o irmão, com a família. Qualquer dificuldade tem levado as pessoas a desistirem da fé, abandonarem a fé, abandonarem a igreja, abandonarem as promessas de Deus, a tentarem seguir o seu caminho sozinho. Há muito milindre hoje, as pessoas não aguentam ouvir a palavra, não aguentam ouvir a verdade. Você não pode falar a verdade para algumas pessoas hoje. Se ela está errando, você não pode falar que ela está errando. Se ela errou, você não pode falar que ela errou, porque ela se sente mal e ela sai, e ela se afasta, e ela se esfria, e ela abandona a fé, abandona as promessas. Então ele está fazendo uma observação que essa falta de maturidade emocional, essa falta de maturidade espiritual tem levado muitas pessoas a terem uma fé, a crerem até na Bíblia, a seguirem Jesus, mas não conseguirem tomar posse das promessas de Deus. Não conseguirem se apossar, não conseguirem fazer com que essas promessas se tornem uma realidade para elas, por causa dessa falta de maturidade. Pessoas que têm anos na vida de fé, têm anos servindo, né, supostamente a Deus, ou nas igrejas, ou como religiosas, mas que são imaturas emocionalmente, que são imaturas espiritualmente. Não aguentam
o primeiro problema logo cai, logo se afasta. O primeiro conflito logo deixa a comunhão. O primeiro conflito logo se isola. Isso é falta de maturidade espiritual. Isso é falta de maturidade emocional. E aí não consegue tomar posse da palavra de Deus. Não consegue se apossar daquilo que é verdadeiro, daquilo que Deus verdadeiramente prometeu e deseja realizar, e deseja fazer. Nós vivemos uma época de muita imaturidade emocional e principalmente imaturidade espiritual. As pessoas não crescem mais. Elas nascem até espiritualmente, se convertem, mas continuam como crianças, tomando leite, recebendo promessas que não estão na palavra de Deus, querendo ouvir, né, apenas aquilo que satisfaz o coração, o ego, a vontade, mas não querem ouvir promessas que exigem mudanças de vida, transformação, que exigem mudança de comportamento, que exige postura contrária ao que está errado, ao que está acontecendo de forma errada na sociedade e no mundo. Não conseguem ouvir promessas que desafiam a ter uma vida progressiva espiritualmente. Porque não cresceram, são crianças, querem tomar leite uma vida inteira, querem viver de leite, de ilusões espirituais, de ilusões bíblicas, com promessas que não estão na palavra, de prosperidade, de ser feliz, de ganharem mais, de terem sucesso. E, na verdade, a vida não reflete isso, porque a vida é uma vida desgraçada, é uma vida miserável, é uma vida de tristeza, de angústia, de decepção, de fracasso, porque não consegue tomar posse da palavra de Deus. Não consegue tomar posse daquilo que Deus realmente prometeu. Então, existem muitas pessoas sendo manipuladas hoje mentalmente e emocionalmente por outras que têm se aproveitado dessa fragilidade emocional e espiritual. Cuidado, abre o seu olho, medite na palavra de Deus, busque resposta realmente diante do altar do Senhor, respostas que Jesus tem para a sua vida, resposta que a palavra de Deus tem para a sua vida, e não que pessoas estão dizendo que Deus está dizendo para você, mas que a palavra de Deus está prometendo para você. Cresça, pare de ser criança, pare de agir como criança, cresça, enfrente os seus problemas, coloque diante da presença do Senhor e resolva os seus problemas na presença do Senhor. Mas ele fala também sobre esse terceiro e último obstáculo que nós devemos tomar muito cuidado, porque pode nos impedir de tomarmos posse da palavra de Deus. É nos contentarmos com uma religiosidade sem uma experiência salvadora. Uma religiosidade sem uma experiência salvadora está no capítulo 6, versículo 1 a 6. E ela pode nos levar a vivermos próximos de Deus, a vivermos próximos de Cristo, mas ao mesmo tempo com o coração distante. Nos desviando do primeiro obstáculo, nos afastando espiritualmente diante do primeiro obstáculo. E isso, com certeza, não vai trazer promessas reais e verdadeiras como realidade aos nossos corações. Uma vida religiosa, puramente religiosa, não é uma vida fundamentada nas verdadeiras promessas. Não se contente em ter uma vida religiosa, simplesmente. Em se autodenominar como um religioso, como alguém que é religioso, que vai a uma igreja, que tem uma religião, mas tem uma vida prática, tem uma vida funcional, desenvolva uma vida funcional. Não se contente apenas em ter uma religião. Não se contente apenas em dizer que você é um religioso, mas tenha uma vida na prática da palavra de Deus. E com a medida que você pratica a palavra de Deus, as promessas de Deus vão se cumprindo na sua vida. Você vai aprendendo a tomar posse dessas promessas. Esse é o momento que o Senhor tem nos desafiado. Diante de um mundo que tem apresentado para nós apenas respostas rápidas e fáceis, a palavra de Deus nos ensina a tomar posse das suas promessas. Deus tem promessas para a sua vida. Mas em nome de Jesus, se posicione não apenas religiosamente, mas com fé na presença do Senhor. E eu tenho certeza que você estará tomando posse de todas as promessas que Deus tem para a sua vida. Não se afaste, não se distancie do Senhor. Continue firme e na certeza de que a palavra de Deus não mente, porque Deus não mente, porque Ele não é homem para mentir,
Você precisa ouvir as promessas do Senhor e tomar posse dessas promessas. Ore, abre o seu coração, receba essa palavra, receba a direção de Deus, em nome de Jesus.